Bom dia, meninos. Professor Cristiano. Semana passada falamos de um dos importantes sociólogos do Brasil, que chama-se Sérgio Buarque de Holanda, onde ali nós traçamos a ideia do homem cordial. Quem seria esse homem cordial, né? Através dos escritos de Sérgio Buarque de Holanda. Hoje nós vamos falar de Caio Prado Júnior, que é um dos grandes sociólogos desse país, que traz uma ideia, né, muito mais economicista, formado em direito, que traz uma ideia economicista da sociedade brasileira como um todo. Ele é o que vai introduzir no cenário político brasileiro a ideia de uma sociedade cujos estudos dentro do âmbito econômico eles vão trazer uma nova interpretação, né, da sociedade brasileira, rompendo com aquelas características do século XIX que estabeleciam ali a formação social e política do Brasil através das questões raciais, né? Traços de miscigenação que serão trabalhados também por Gilberto Freire, lá em Casa Grande Senzala, e que, com Caio Prado Júnior, ele que nasce em 1907 e morre em 1990, ele vai escrever uma obra importantíssima chamada Formação do Brasil Contemporâneo, em 1942, justamente ali no período do Estado Novo de Vargas, onde ele vai acabar sendo perseguido, né, por Vargas, dentro dessa ideia de trazer uma interpretação marxista da sociedade brasileira. E quando a gente vai entender o viés ideológico integralista de Vargas, a gente percebe que Caio Prado Júnior não teve uma vida fácil nesse período do governo do Estado Novo de Vargas, né? Inclusive sendo exilado na primeira vez no Chile. Na verdade, a primeira vez ele foi exilado nos anos 30, na França, onde ali ele vai desenvolver a maior parte dos seus escritos, né? Dentro da perspectiva do Estado Novo varguista, trazendo uma ideia de uma interpretação do Brasil como uma função de análise do Brasil colonial, Brasil Império, Brasil República, sempre com o viés marxista, e será vítima também no regime militar em 64, onde ali ele vai para o Chile terminar os seus escritos, sempre perseguido diante dessa sua análise conceitual marxista da história do Brasil. Agora, falar de Caio Prado Júnior é falar assim daquele que vai mudar a concepção de análise da formação social, política e econômica do Brasil, porque ele vai avaliar e analisar a formação da nossa sociedade dentro do seu viés economicista. Dentre eles, nós podemos dizer que ele traça primeiro a ideia do Brasil colonial, ou seja, o Brasil como um país que se forma, ou seja, ele quer dizer que toda a nossa estrutura social, né, principalmente a nossa organização social e política e o nosso pensamento, principalmente a ideia de um pensamento que também foi colonizado, ele diz que a nossa ideia de república e o Brasil contemporâneo, ele foi formado, sim, através de um modelo criado lá atrás no período colonial. Esse modelo criado no período colonial, que se estabeleceu através das propriedades privadas, né, e dos grandes latifúndios durante todo o período do Império, toda a manutenção imperial. Quando se fala do período colonial, ele diz que o Brasil ele tinha ali, dentro de uma análise conceitual, uma única função, né, que existia ali um sentido da colonização. E esse sentido da colonização era para atender aos interesses econômicos europeus. Então, o Brasil, antes de tudo, não havia uma ideia, na perspectiva de Caio Prado Júnior, de desenvolvimento e de povoamento. Não era uma sociedade, uma colonização de povoamento. Era uma colonização muito mais de exploração do que povoamento. Hoje nós sabemos que essa visão de Caio Prado Júnior está um tanto quanto ultrapassada, mas não deixa em nenhum momento a sua teoria em descrédito pelo fato de que ele vai trazer uma outra ideia de um Brasil contemporâneo formado através de bases coloniais, onde as estruturas sociais até hoje elas se mantêm, as estruturas sociais e econômicas elas se mantêm dentro daquela ideia de colonização e do patriarcado. Então ele traz consigo teses. Dentro dessas teses nós temos duas. A primeira delas é o sentido da colonização, que a América ela foi criada, ela foi descoberta, ela foi organizada para atender aos interesses econômicos de exploração da Europa. A questão da escravidão, que faz parte desse sentido da colonização também. O fato do branco ser inato ao trabalho aqui nos trópicos, dele não ter se adaptado, principalmente com relação ao clima,
Então, ele traz essa ideia do sentido da colonização no âmbito da exploração, né, do trabalho escravo, que foi criado e estruturado devido à inaptidão desse branco ao trabalho na América, né? E a outra questão é uma colônia muito mais de exploração, como eu já disse, do que povoamento, ou seja, o Brasil ele foi colonizado, né, no período de 1500 até 1530, que é caracterizado ali o período pré-colonial, com a extração de pau-brasil, madeira, né, para a Europa, para atender aos interesses comerciais. Logo em seguida, a partir de 1530 em diante, até 1808, que é a transferência da família real portuguesa para o Brasil, ali já entra um outro cenário econômico, já é a formação não só dos grandes latifúndios, mas também do patriarcado, né, que vem a ser também essa outra ideia de colonização, né, essa questão de se formar uma sociedade com um sentido colonial para atender aos interesses, né, europeus. Então, o que traz de novo nas análises de Caio Prado Júnior em relação aos outros? Primeiro, ele não vai avaliar a nossa formação socioeconômica no âmbito da miscigenação, né? E muito menos no âmbito da formação do patriarcalismo, da Casa Grande de Gilberto Freire, né? E muito menos na ideia do homem cordial de Sérgio Buarque de Holanda. Caio Prado Júnior ele vai avaliar a formação socioeconômica e política brasileira dentro de um conceito econômico, puramente econômico. Ele parte, né, do processo de colonização, né? Ele parte do processo do império e ele parte da análise da república. Então, nesses três períodos, né, que nós caracterizamos como colônia, império e república, ele sempre faz uma análise, né, do desenvolvimento econômico de cada período. Na colônia, dividido em dois ali, onde nós temos o pré-colonial com o extrativismo e o colonial com a plantação da cana-de-açúcar até a transferência da família real portuguesa para cá, passando pelo açúcar, pelo ouro, pelo café, né, estabelecendo a agropecuária, tudo isso dentro de uma ideia que foi formada através de uma estrutura política e econômica formada no período colonial, que não se estabelece apenas na colonização da terra, mas também na colonização do pensamento. Okay? Caio Prado Júnior, historiador, que não se intitulava um historiador, né? Muitas vezes ele traz essa ideia de que não era um historiador, mas aqui nós temos um pouco da sua biografia, advogado formado pelo Arco Francisco da USP em 1928, ele tinha uma forte atuação política, inimigo público número 1 do Estado Novo, de Getúlio Vargas, e escreve aí, como eu disse para vocês, uma das suas principais obras, em 1942, A Formação do Brasil Contemporâneo, ou seja, que ele fala que o período colonial determinou todas as nossas características e a nossa organização política, econômica e social, cujo objetivo inicial era traçar o quadro da evolução histórica brasileira, tá? Pois seria dividido em partes, né, dentro desse conceito do livro, o período colonial, o período imperial e o período republicano, sempre através das ideias pautadas muito mais na economia do que nas questões culturais e de miscigenação ou questão racial. Okay? Obrigado, meninos, tenham um bom dia e até a próxima semana.